Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério, tudo bem? Olá a todos. No programa de hoje, aqui pela Rede Sul, nós vamos conversar com a coordenadora acadêmica e administrativa do IPA Metodista, que vai falar sobre as transformações na instituição e sobre os cursos na área da saúde. Também vamos conversar com Leonardo Santana. O Leonardo Santana, Ana Paula, criou um livro muito interessante, que trata de um tema que está trazendo preocupação no Brasil inteiro, que é o novo cangaço. Gostou? Então se prepare, porque o programa Movimento Empresarial está começando agora. Olá, estamos aqui novamente nesse programa especial com convidados com conteúdos que irá com certeza agregar os seus conhecimentos. E neste primeiro bloco estamos com a professora Neuza Monser, ela que é coordenadora acadêmica e administrativa do IPA Metodista. Professora, seja muito bem-vinda ao Movimento Empresarial. Olá, é um prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso. Convidar o Rogério para essa nossa conversa. Rogério? Professora, muito bom ter o IPA novamente aqui conosco, conversando. O IPA que é um parceiro aqui do programa Movimento Empresarial, desde os primeiros episódios aí que nós realizamos. Então, apesar do IPA ser nosso parceiro, para as pessoas que ainda não conhecem a professora Neuza Monser, coordenadora acadêmica e administrativa, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória para os nossos telespectadores lhe conhecerem. Ok. Eu trabalho na instituição aí por mais em torno de 3 décadas, para não codificar claramente a idade, mas entrei em 86, numa perspectiva atuando na área contábil e fiz toda uma carreira dentro da instituição. Depois, nos anos 90, aí exerci atividades como coordenadora da área financeira. Depois fui convidada a coordenar o curso de Ciências Contábeis, na qual eu coordenei por 15 anos. E agora, em dezembro de 2020, então, o grande desafio de assumir a coordenação administrativa do Centro Universitário. E 2022, um novo desafio, então, assumindo a coordenação também acadêmica. Então, hoje respondo pela área administrativa e acadêmica do Centro Universitário. E temos o nosso reitor, professor doutor Luciano Sattler, que é o responsável geral pela instituição e também reitor da outra instituição, outro centro universitário, que é o Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, essa é uma breve história, assim, da minha trajetória dentro dessa instituição maravilhosa que é o IPA, uma instituição que oportunizou sempre, eu sempre pude exercer atividades de liderança, de docência, que tem sido realmente um prazer muito grande e também ajudar a instituição nesse momento aí, principalmente nesse momento de transição e reestruturação. Perfeito, muito bom. É uma breve história, no entanto, muito relevante para a tua carreira, sua jornada profissional, mas também para a história do Centro Universitário IPA. Mas, professora, já que a gente está aqui contando um pouco da história, tu trouxe a tua trajetória brilhante,
não vamos quantificar, mas de mais de 3 décadas. Então, traz um pouco para a gente também a história inspiradora desse centro universitário que faz parte da história de Porto Alegre. Pois é. O IPA também carrega o nome da cidade, tem uma responsabilidade muito grande, até porque a cidade, nesse ano, completa 250 anos, né? E o IPA, este ano, fazendo 99, no ano que vem, em 2023, completa 100 anos. Então, uma trajetória linda de muitas realizações, de muitas formações de estudantes. Então, a instituição IPA, então, nasce em 2023, com o Colégio IPA, né? E entra no ensino superior em 1970, com o curso de Educação Física. E, na sequência, surgem vários cursos, principalmente na área da saúde, né? Em 2004, então, se transforma em centro universitário, trazendo um grupo maior de cursos, criando um número maior, em torno de 20 cursos de graduação. Então, desse período, se tem assim uma trajetória brilhante de formação, hoje com quase 20 anos de formação aí de estudantes do ensino superior como centro universitário, já tinha trajetória antes, mas como centro universitário aí já próximo aos 20 anos de atuação. Uma instituição com uma qualidade de ensino também excepcional. Perfeito. Professora Neuza, foi falado agora mesmo que o IPA ele nasceu dentro desse contexto do seu vínculo com a área da saúde. E há alguns meses atrás, dentro desse processo de redesenho das estruturas e de foco nesses cursos, justamente me parece que o IPA ele fez uma conexão com o seu DNA, que é a área da saúde. Então, eu queria lhe pedir para falar um pouco justamente sobre a conexão do IPA com os cursos da área da saúde e esse movimento agora de fortalecer justamente o enfoque nas formações vinculadas à área da saúde. Perfeito. O IPA realmente retoma, no ano de 2021, uma concentração maior nos cursos da área da saúde, por uma série de situações do contexto econômico, tivemos que passar por uma reestruturação e voltamos novamente com uma forte atuação na área da saúde. Isso tem promovido também um olhar mais voltado e uma concentração de esforços em parcerias nessa área, vamos dizer assim, qualificando mais e concentrando mais a atuação na área da saúde. Isso nos deixa melhor, né? Eu acredito sempre que quando se concentra a atuação em uma área, em um nicho, isso realmente nos faz melhores, né? Mais ainda do que temos sido aí os nossos esforços. Então, o movimento voltado à área da saúde fortalece ainda mais as nossas parcerias que estamos construindo aí e nos deixando mais fortes nesse sentido. Então, uma busca realmente, também o esporte dentro da área da saúde, o esporte se destaca, né? Que foi o primeiro curso, foi a educação física, então retomamos a nossa atuação forte também no esporte e buscando o bem-estar da população, né? Porque hoje temos esse cuidado também com a saúde em todos os sentidos, né? Saúde física e mental, nós temos o curso de psicologia, então o nosso olhar sempre nessa direção agora, buscando esse alinhamento aí de novos caminhos aí, novo tempo. Olha só que legal. Então, deixa eu pegar 2 palavras das tuas palavras que tu disseste aqui, que foram chaves. Bem-estar da população
e parcerias. O IPA, ele desenvolve muitas ações sociais que justamente têm o objetivo de trazer esse bem-estar à população por meio de parcerias. Conta pra gente um pouco sobre as clínicas integradas, como isso funciona. Então, as clínicas integradas é essa força de concentração de atuação que nós temos e onde se consegue atender as especialidades, principalmente nutrição, educação física, fisioterapia, psicologia, enfim, os cursos da área da saúde. Então, essa ação de atendimento que se tem feito nesses últimos anos, em 2021, nos levou a criar um centro de reabilitação pós-Covid e doenças crônicas, no sentido e na busca de restabelecer as pessoas nesse tempo de internações longas, principalmente ocasionadas pela Covid-19. Então, as ações dessa clínica estão voltadas a toda a atuação de reabilitação a essas pessoas à vida, principalmente aquelas que ficaram com sequelas mais severas aí nesse processo. Esse atendimento à população é gratuito, Ana e Rogério, então é um atendimento, um benefício à saúde pública, né? Temos esse olhar por nossa atuação como uma entidade sem fins lucrativos e de fins filantrópicos, ofertamos isso gratuitamente à população em geral, a quem nos procura. Ótimo. Professora Neuza, e tem outro programa dentro do contexto aí de atividades do IPA, que é o Primurge. Conta para nós o que é o Primurge e de que forma ele interage com a comunidade e com os cursos. O Primurge, ele tem sido esse projeto junto com o Hospital de Pronto-Socorro, que ele é numa forma de especialização, ele está formatado como uma pós-graduação. Então, nós temos essa parceria em que se caracteriza com o atendimento de residência multiprofissional, nos atendimentos de urgência e emergência. Tá? Então, é uma atuação dos nossos estudantes, junto com os profissionais do Hospital de Pronto-Socorro, nessa especialização. Eles saem com uma formação a mais, qualificados, né? Então, atuando em parceria. Temos já alguns anos nessa prática. E tem sido aí um excelente campo de qualificação dos estudantes. Olha só. E por falar em qualificação de estudante, professora, vocês também têm parcerias com o governo justamente para promover essa qualidade de ensino, mas também a prática. Conta para a gente um pouco como funciona todo esse envolvimento dessas parcerias para o desenvolvimento de estágio para esses alunos. Perfeito. Hoje nós estamos com vários campos, né? E temos essa parceria específica aqui, que também é o PET Saúde, que eu posso falar um pouquinho adiante, mas em relação a essas parcerias públicas com entidades, com hospitais, instituições sociais, tem proporcionado ao estudante uma experiência ímpar, onde esse estudante ele faz os seus estágios em diferentes espaços. E a possibilidade de termos essa diversidade de organizações e hospitais possibilita com que se tenha vagas em UTIs, em atendimento de emergência, enfim, em vários campos. Então, isso realmente qualifica o estudante, buscando ter um trânsito até nas entidades que cuidam de idosos, entidades que atuam com câncer infantil.
Então, temos um campo muito amplo atualmente em função dessas parcerias com essas entidades que nos proporciona, assim, a dar oportunidades a esses estudantes de atuar nessas áreas. O mais recente, vamos dizer assim, parceria e que nós temos já numa nova edição é o PET Saúde, que é uma iniciativa, então, voltada ao fortalecimento das ações integradas no ensino a serviço da comunidade. Essa é um projeto, então, da Secretaria Municipal de Saúde e o IPA, que está intitulado como Qualificação na Transição do Cuidado e Deshospitalização Segura. Nós estamos com os editais abertos e nós temos vagas são 10 docentes, 10 professores e também vagas para 40 alunos bolsistas. Então, é uma oportunidade aí grande para esses estudantes também de participarem de um projeto financiado aí pelo poder público. Ótimo. Professora Neuza, vou lhe pedir para deixar uma mensagem para aquelas pessoas, para aqueles possíveis estudantes que estão agora pensando em buscar um curso, buscar uma instituição e que estão assistindo o nosso programa aqui através da Rede Sul de televisão. Convido a todos a estudarem no IPA e nós temos várias oportunidades, inclusive de financiamento, estamos com as inscrições abertas. E para os estudantes que não têm condições financeiras, nós estamos com o edital de bolsa social aberta, que são bolsas de 50 ou 100, dependendo do nível de carência. Então, também oportunizando aqueles que não têm condições de pagar ou parcialmente ou integralmente a sua mensalidade. Então, estamos com as inscrições abertas. O IPA, como sempre, de portas abertas a todos e que buscam um futuro melhor. Perfeito. Muita gratidão, professora, por ter aceito esse convite, de estar aqui conosco, trazendo todas essas informações, principalmente as informações de utilidade pública, que possui ações dentro do IPA, que é aberto à comunidade. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com o IPA, para que você saiba dessas possibilidades de ações que o IPA faz com a comunidade. Gratidão, Rogério, pela sua companhia e gostou? Fique aí com a gente, porque ainda tem mais. Até o próximo bloco. Estamos de volta aqui no segundo bloco do movimento empresarial, fazendo uma conexão incrível e diferente. Estou aqui em Montevidéu e nosso entrevistado de hoje também está aqui em Montevidéu, enquanto o Rogério está em Porto Alegre. Nosso convidado
O Leonardo Santana, ele é da Bahia e vai hoje fazer uma entrevista com a gente tratando de um assunto muito importante para a sociedade, a partir de um estudo que ele fez sobre o novo cangaço. Ele vai trazer informações para a gente, porque ele lançou um livro informativo sobre este tema. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. Primeiramente, meu bom dia ao Rogério e à Ana Paula também, que me convidou. Agradecer pelo espaço, pelo convite. E, primeiramente, aqui eu posso fazer minha apresentação como pesquisador, que sou da área de segurança pública. Com certeza. Ok. Eu atualmente estou completando 26 anos na área de segurança pública, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia. Tenho graduação em Direito, especialização em Direito também, especialização em Segurança Pública pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente estou aqui em Montevidéu concluindo o mestrado em Criminologia. Como eu havia dito, na especialização em Segurança Pública na Universidade Federal, o meu trabalho de conclusão de curso, a monografia, foi justamente um estudo de análise criminal sobre um novo cangaço, no qual findou na publicação deste livro, Novo Cangaço, Análise Criminal, no qual eu trouxe 5 capítulos, trazendo a evolução histórica, os modus operandi, os pontos vulneráveis no âmbito da segurança pública, os impactos socioeconômicos negativos, como também, salvo engano, 4º capítulo, uma apresentação de resultados com entrevistas feitas com policiais militares e policiais civis, como também com comerciantes e empresários lá do município que atualmente eu estou lotado. E trouxe no final, no 5º capítulo, uma consideração final, respondendo a problematização da pergunta de partida da pesquisa. Basicamente, Perfeito. Isso aí. Perfeito, Leonardo. Gratidão. A gente vai falar sobre esses pontos, com certeza, durante a entrevista. Mas, neste momento, deixa eu convidar o Rogério para fazer parte do nosso bate-papo. Rogério, por favor. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar um pouco sobre esse tema. E para os nossos telespectadores aqui na Rede Sul de TV e para quem vai nos assistir depois nas nossas mídias sociais, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre o velho cangaço, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o cangaço. Então, se tu puder rapidamente contextualizar o que é o cangaço, o que é o velho cangaço, para depois a gente falar um pouco do novo cangaço, que é o foco do teu livro. Justamente, por isso que no primeiro capítulo da obra eu trouxe uma evolução histórica. Geralmente as pesquisas científicas trazem uma breve evolução histórica. No meu caso, eu fiz uma longa evolução histórica, tratando do velho cangaço, do qual eu não podia deixar de falar, mencionar, né, do Virgulino Ferreira, conhecido nacionalmente como Lampião, ocorreu a sua morte em 1938, numa cidade de Sergipe, fronteira com o estado de Alagoas, ali na beira do Rio São Francisco, uma localidade conhecida como Gruta do Angico, na qual ele era líder de um bando, o maior bando, né, podemos dizer assim, o maior bando de cangaceiros que atuou no Nordeste brasileiro. Praticamente todos os estados do Nordeste ele passou, deixando sua marca. Como que ele atuavam? Geralmente em numerosos grupos, fortemente armados, sitiavam as cidades,
sitiavam as cidades, extraindo numerários, muitas vezes eram queridos por muitos, geralmente pessoas pobres do sertão, que ele acabava atuando como o Robin Hood, distribuindo alimentos e outras coisas, como numa cidade de Olindina, sertão da Bahia, certa feita ele distribuiu tecidos de uma grande loja de tecido para a população. Já para outra parte da população, ele era visto como um criminoso, um marginal. Resumidamente, é isso. O que diferencia do novo cangaço é que o novo cangaço hoje se utiliza, além desses modus operandi, como os armamentos, numerosos grupos, também se utilizam da tecnologia atualmente, que eu posso comentar mais à frente. Perfeito, Leonardo. Você também trouxe, a gente estava conversando sobre o LIBRE, você trouxe algumas informações referentes aos impactos econômicos, porque, além de assustador, essa ação onde esse grupo, pelo que tu diz, sitia uma cidade e faz diversos roubos, né, fortemente armados, e isso além de ser algo muito assustador, mas também gera um impacto econômico muito grande para essas cidades que estão sofrendo esse tipo de ação. Traz para a gente, para que o telespectador também tenha conhecimento dos problemas que isso causa, além da questão dos problemas relacionados diretamente com o povo. Sim, sim. Mas antes eu vou fazer um breve comentário sobre os pontos vulneráveis no âmbito da segurança pública, nesses municípios que eles atacam. Geralmente são municípios de médio porte, pequeno. Não obstante, atualmente, eles já começarem, principalmente no sudeste do país, já atacarem até na região metropolitana, como chegou a acontecer em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, mas, em regra, no Nordeste, como começou esse movimento do novo cangaço, eles atacam pequenos e médios, municípios de pequeno e médio porte. Como exemplo, o município de Conde, Bahia, município no litoral norte, uma pequena cidade de cerca de 27 mil habitantes, onde eu estou lotado atualmente, foi aonde despertou o desejo de eu escrever sobre o tema. Aconteceu em 2015 um ataque nessa modalidade, novo cangaço diurno, porque, antes de terminar a fala, eu quero dizer aqui, conceituar essas categorias. E no cenário criminal, da análise criminal, na obra eu trouxe 3 categorias de quadrilhas. A de roubo comum, conhecida na gíria, no mundo marginal, como no sapatinho, que eles atacam, eles chegam em pequenos grupos, armas de pequeno porte, chegam astuciosamente, sem provocar alarde, extraem numerários das agências ou instituições financeiras e vão embora sem que muita gente perceba, poucas pessoas que vão perceber. Temos a segunda categoria, que é uma espécie do gênero novo cangaço, que é o novo cangaço noturno, aquela conhecida também como explosão de cash. E eles atuam geralmente na madrugada. Eu tenho na obra um quadro que eu fiz comparativo com os horários que eles atacam. Geralmente é entre 2 e 3 da manhã. Chegam fortemente armados com aquelas bombas, dinamites, na Bahia se chamam bomba de peixe, que eles usam também no mar para explodir, para pescar os pescados. Explodem os caixas eletrônicos, caches, extraindo os numerários. Essa categoria é chamada de cangaço noturno.
E a outra espécie do cangaço também é o diurno, que, em regras, eles atacam no horário, geralmente, das 10 horas, entre 10 e 11 horas da manhã, exatamente como aconteceu lá no município de Conde, que chega um número de 15 a 20 homens fortemente armados, com armas de grosso calibres, uniformes militares, carros de grandes cilindradas, usam também pessoas como cordão humano, tipo um colete humano, faz uma fila com pessoas para se protegerem da ação policial, assim impedindo que a polícia inicie uma resposta armada. Nisso, o município, respondendo à sua pergunta, os impactos que o município passou a sofrer, como um município assim turístico, os turistas chegavam aos finais de semana, feriados, não tinham banco. Isso passou quase um ano sem banco, no final de semana, sem caixa eletrônica. O turista chegava, não tinha como sacar dinheiro, consequentemente, não tinha como fazer suas compras. Isso gerava uma cadeia de prejuízo para o comércio, para a rede hoteleira, os pequenos comerciantes na feira, o papel moeda não circulava, até mesmo porque naquela época, 2015, 2016, no caso, não existia ainda a figura do Pix, o que facilitou muito hoje a movimentação financeira. Um dos impactos era esse. Outro impacto, questão de desemprego, que os turistas passaram a terem medo de frequentar a cidade com aquele fato ocorrido. Não obstante já ter acontecido outros 2 assaltos lá no município, já em modalidade de novo cangaço noturno, explosão de cash, lá na própria praia, nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e Caixa Econômica, como também um em 2012, na modalidade só no sapatinho. E eu quero esclarecer também, trazer aqui à tona, que o município lá, por ser de médio porte e ter uma pequena renda apenas de turismo, em 2012 foi instalada uma grande fábrica de beneficiamento de coco. E isso, o estudo das análises criminais traz que o analista deve se atentar quando um comércio de grande porte se instala no município, trazendo renda para o município. Isso é um fator que desperta nessas organizações criminosas o interesse de atacá-la. O que aconteceu lá? Uma empresa que tinha cerca de 500 funcionários diretamente, carteira assinada, empregados, gerando uma renda, salvo engano, na época, como eu soube, de 2 milhões, 3 milhões a mais no município. Isso foi um fator que o setor da segurança pública não se atentou para reforçar o policiamento. Eu espero que tenha respondido. Respondeu, muita gratidão. De convidar o Rogério agora para a gente saber mais algumas perguntas. Leonardo, quais são, na tua análise, acho que o teu livro é muito interessante, as pessoas que puderem ter a oportunidade de acessar o livro, com certeza vão conhecer um estudo aprofundado sobre essa modalidade que tanto vem trazido preocupação para a área de segurança pública, para as pessoas em diferentes estados do Brasil, porque, lamentavelmente, isso é algo que acaba sendo copiado em outros lugares. Então, iniciou, pelo que eu tenho conhecimento, até tu pode me corrigir, mas iniciou no Nordeste justamente esse tipo de ação novamente, e agora está espalhado aí em vários lugares. Mas, se tu fizeres uma análise, o que diferencia principalmente essas ações do novo cangaço em relação àquelas ações lá do Lampião e dos bandos que existiam lá no início do século XX? Sem sombra de dúvida, hoje o fator principal que diferencia é a questão da organização, a forma que eles estão organizados. Tanto que recebe o nome jurídico, organização criminosa, que inclusive tem a lei de combate à organização criminosa. Eles se organizam de tal maneira que tem investimentos feitos por trás disso,
que se espera um rendimento. Isso aí entra no mundo da criminologia, uma teoria conhecida como teoria da escolha racional, na qual o conceito dela, o criminoso, ele faz um estudo se o investimento dele se ele vai oferir algo que seja lucrativo em relação ao investimento que ele vai fazer, porque geralmente o investimento que essas organizações criminosas fazem é altíssimo. O preço de um armamento desse são preços exorbitantes, de um fuzil, de uma metralhadora, muito equipamento, estudos que eles fazem sobre o local, viagens, e tem grandes estudos feitos por uma grande escritora dessa área, na temática organizações criminosas de assalto a banco, é a Jânia Perla de Aquino, uma cearense de Fortaleza. Ela trata essa questão muito bem detalhada, de que essas quadrilhas, elas têm um intercâmbio na performance. Cada um deles, quando tem uma performance bem produtiva num ataque desse, o nome dele no mundo do crime é repercutido e ele é convidado. E tem criminosos de várias partes do país que formam essas quadrilhas. Consequentemente, eles gastam com viagem, com avião, com compra de armamento, uma série de custos que tem. Isso já diferencia um tanto quanto do velho cangaço. E a questão também da aplicação do aparato tecnológico que eles se utilizam hoje em dia. Um assalto que ocorreu em São Paulo, eles tinham um equipamento, salvo engano, um celular acoplado numa bomba que, com uma certa distância com outro aparelho, ele fazia uma ligação e aquele equipamento era acionado e explodido. Inclusive, teve até um transeunte que, salvo engano, viu o celular e foi pegar, na hora que foi tocar, explodiu e acabou sendo atingido, né? Tem questões do uso do drone, que eles estão utilizando também para monitorar a área, uma série de aparatos tecnológicos que ajuda a diferenciar. A questão também que não era utilizado antigamente, foi utilizado lá no município do Cone, essa questão do cordão humano. Eles pegam correntistas e transeuntes que ali estão no momento e fazem aquele cordão humano, uma corrente de pessoas para se defenderem. Como, felizmente, o comandante narrou na época, em face do número de pessoas inocentes que ali estavam como cordão humano, não se fazia assim, no momento, não se valia a pena dar uma resposta armada, porque no momento a polícia militar naquele dia, lá no município, tinha até um efetivo razoável para dar uma resposta armada. Mas em face das pessoas inocentes que ali estavam como reféns, como cordão humano, não se valia a pena. Isso mesmo. Um risco muito alto, né? Eu vou devolver para a Ana Paula para a gente ir para o encerramento do bloco. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Gratidão, Leonardo, por estar aqui trazendo um pouco desse conteúdo que é de grande importância e grande relevância para nós brasileiros entendermos um pouco sobre essas ações. Para você que achou interessante esse conteúdo desse livro e queira adquirir, tá aí o Instagram do Leonardo. Pode mandar mensagem lá para ele, que ele vai orientar como adquirir esse exemplar por meio da Amazon e de outros sites que estão à venda. Leonardo, muita gratidão pela tua participação. Espero vê-lo aqui novamente em outros momentos, quem sabe até com outro livro depois da conclusão do teu mestrado. Gratidão por ter aceito o convite. E deixa uma mensagem rapidinho final para o público que está te assistindo. Eu que agradeço aqui a participação, o espaço, o Rogério, a Ana Paula. Eu quero dizer que a polícia não trabalha só. A polícia precisa de uma parceria com a comunidade, com a sociedade de uma forma geral.
Por isso, eu deixo aqui como é que eu posso dizer aqui, uma frase que disse assim, polícia cidadã. Polícia cidadã. O que quer dizer polícia cidadã? É a parceria do cidadão com a polícia. Aquela parceria de projetos sociais que a polícia tem, no caso da Polícia Cidadã, desenvolvendo ações sociais, e dentro dessas ações sociais, a parceria da comunidade, passando informações relacionadas aos problemas sociais das comunidades. Que as pessoas não tenham assim, eu percebo muitas vezes, não diria intolerância, mas um afastamento da instituição. Eu até entendo, mas é uma coisa muito distante, aquela coisa da ditadura, e muita gente tem aquele receio de se aproximar. Por exemplo, a criancinha, os pais, eu aconselho os pais, mostrem a seus filhos que a polícia militar está ali para o bem, para proteger, para manutenir, dar a manutenção e a ordem da segurança pública. Eu fecho assim. Muita gratidão, Leonardo. E você, gostou desse programa? Ainda não acabou, não. Temos mais. Fique com a gente. Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já. Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e nós ouvimos nesse programa, Ana Paula, a coordenadora administrativa e acadêmica do IPA Metodista aqui de Porto Alegre, a Neuza Monser, professora Neuza Monser. E uma das coisas que ela trouxe de informação, eu acho que é muito interessante a gente avaliar. O que acontece? O IPA Metodista, que é uma faculdade, instituição de ensino tradicional aqui no Rio Grande do Sul, ele focou-se basicamente nos cursos vinculados à área da saúde. A gente viu agora, no ano de 2020, 2021, como profissionais da área da saúde estavam sendo demandados. É claro, né, a gente está falando de um momento de pandemia, mas isso não é algo que deixou de existir, pelo contrário. Até porque a área da saúde ela é uma área bastante ampla. A gente não está falando só apenas de medicina, enfermagem. A área da saúde é um campo bastante vasto. Então, na tua percepção, Ana Paula, como é que o que está levando a área da saúde a ter essa demanda tão aumentada? Como você falou, Rogério, tem a questão da pandemia, que houve uma demanda muito grande, e esse crescimento da necessidade desses profissionais da área da saúde, na verdade, já vem há algum tempo, principalmente com a relevância
que está aumentando referente às doenças psicológicas, a necessidade, principalmente também, de psicólogos que antes, e psiquiatras que antes já vinham uma demanda crescente, porque algumas doenças que não estavam caracterizadas dentro do rol de doenças trazidos pela OMS, como, por exemplo, burnout, essas doenças estão sendo catalogadas, estão em uma crescente de diagnósticos. Por quê? Não é que essas doenças antigamente não existiam, elas existiam, mas não eram diagnosticadas, não eram faladas quanto estão sendo faladas agora. Essa é uma das partes dos motivos dessa crescente. A pandemia também é outra crescente, e também o acesso das pessoas a hospitais. As pessoas estão tendo mais informações sobre sintomas de várias doenças e estão buscando mais estarem próximas aos hospitais, buscando se consultarem mais vezes, compreenderem aqueles sintomas que elas estão sentindo. Então, por esse acesso às informações, o acesso também à busca por hospitais, por clínicas, por lugares onde elas possam encontrar apoio referente à busca da saúde e informações referentes àqueles sintomas que elas estão sentindo, também demanda uma maior quantidade de profissionais da área da saúde. E as pessoas estão também se preocupando mais com a sua vida, com a sua saúde, estão buscando uma melhor qualidade de vida, então a gente tem demanda alta por fisioterapeutas, psicólogos, tu já citaste, né? É uma forma também das pessoas tentarem cuidar de si, cuidar da sua família. Então, a tendência de todas as áreas, todas as profissões na área da saúde é, no mínimo, uma manutenção com tendência de crescimento. Então, é algo que a gente tem visto, e está aí a estratégia do IPA Metodista aqui no Rio Grande do Sul, a instituição bastante tradicional, ter focado sua área de atuação muito no campo das atividades da área da saúde. Agora, mudando de assunto. Antes de mudar de assunto, vamos continuar só um pouquinho para eu trazer uma observação também dentro daquilo que tu está falando sobre a questão da longevidade. Com todos esses cuidados que as pessoas estão buscando, com saúde, com alimentação, com a prevenção de sintomas de doença, evitando sempre a tratativa por meio da prevenção. Isso está gerando também a longevidade, então as pessoas estão vivendo mais. Então, este também é um dos motivos da quantidade de profissionais estarem sendo demandados, porque agora está aumentando a quantidade de pessoas com maior longevidade, que tem mais idade. Então, também, Rogério, é uma das buscas para a área da saúde, as pessoas que estão vivendo mais. E de certa forma, as pessoas vivem mais porque se cuidam mais, e lá na frente elas também acabam precisando de mais cuidados. Então, as duas coisas acabam aumentando essa demanda na área da saúde. Mas o outro tema que nós conversamos não é um tema tão agradável, né? Mas é uma situação que vem preocupando, de um modo geral, o país inteiro, que é algo que acontecia lá no início do século XX, que a gente está vendo mais recentemente acontecer de novo, que é o chamado novo cangaço, né? Onde a gente vê, e até interessante que recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados uma mudança na legislação tipificando este específico crime, que é quando uma quadrilha, quando um bando toma uma cidade, que é o que foi apresentado pelo Leonardo Santana, que é autor do livro Novo Cangaço, e faz com que os habitantes daquela cidade se tornem reféns durante um determinado período, durante horas, muitas vezes, enquanto eles fazem roubos a bancos, muitas vezes atacam os próprios postos policiais, postos de gasolina, lojas de conveniência, quer dizer, fazem de fato uma tomada da cidade, que é o que, como foi falado aí pelo Leonardo, acontecia
lá no início do século XX, feito pelo Lampião, pela Maria Bonita e pelos bandos, né, de cangaceiros que faziam isso. Então, Ana Paula, é uma situação que, sem dúvida, é preocupante, não é algo que nos deixa tranquilos, porque a gente tem visto acontecer isso no Brasil inteiro, né? Sim, e, Rogério, muitas vezes quando a gente vê nas reportagens falando sobre isso, a gente não tem noção do quanto prejudica esse tipo de ação, a cadeia que isso, toda a cadeia que é prejudicada por essa ação. Muitas vezes a gente olha, vê um banco destruído, por exemplo, que foi algo citado, mas a gente não para pensar em todo o movimento da cidade que isso gera. E outra observação também, o que causa o interesse neste bando para atuar naquele determinado lugar? Muitas vezes uma indústria muito grande, alguma atividade que vai gerar aquele tráfego de dinheiro, valores, agregar valor à cidade, onde vão ter mais turistas. Isso pode chamar a atenção, e aí é trabalhar em conjunto com a segurança pública, para que a segurança pública também tenha noção desses acontecimentos, deste aumento de geração de valores circulando dentro da cidade, para que também haja uma estruturação, um planejamento estratégico de toda a área pública, para que ela possa também trabalhar a segurança e evitar esse tipo de ação. Porque, pelo que a gente percebeu, em alguns momentos foram despreparo da segurança pública por falta de conhecimento desse tipo de ação, só que agora esse conhecimento está sendo sendo trazido mais à tona, e esse conhecimento já está sendo mais divulgado, sendo mais preparado, planejado, e alguns desses pontos de observação já é um indicativo sobre a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. E a integração entre as polícias, né? Quer dizer, acontece uma situação grave dessas lá na Bahia, que foi o caso trazido pelo Leonardo, que é lá da Bahia, mas a gente vê isso acontecer em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Minas Gerais, então, e as polícias se conversam e vão começando a lidar melhor com esse tipo de situação. Mas fica a dica para as pessoas, apesar de não ser um tema agradável, mas é um tema importante. E o Leonardo Santana desenvolveu esse livro, O Novo Cangaço, onde ele relata não os aspectos apenas, o que acontece, mas todos os impactos econômicos, tudo isso. Então, fica a dica aí para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre esse tema, lerem e entenderem um pouco mais a respeito disso. Mas eu quero aproveitar, Ana Paula, estamos no finalzinho do nosso programa, para convidar os nossos telespectadores, convidar as pessoas que acompanham o programa Movimento Empresarial a olhar, acessar as nossas redes sociais, @Movimento Empresarial no Instagram, no YouTube, no Facebook, porque existem mais de 130 entrevistas realizadas desde 2020 com pessoas de todos os continentes, falando sobre superação de dificuldades nos negócios, trazendo dicas, oportunidades, gestores públicos. Ou seja, vale a pena conhecer as entrevistas que foram realizadas, aprender um pouco com as pessoas que trazem as suas experiências e estar todas as terças-feiras, às 21h30, aqui na Rede Sul de televisão, comigo e com a Ana Paula, no programa Movimento Empresarial. Ana Paula, chegou por hoje, né? Chegou por hoje, mas a gente chega com muita satisfação e gratidão por você estar sempre aqui conosco, vocês telespectadores que sempre assistem ao nosso programa às terças-feiras, às 21h30, e também nos acompanham nas redes sociais. Muita gratidão. E vamos seguir com bastante conteúdo de qualidade, com profissionais expert em suas áreas, para que a gente possa compartilhar muito conhecimento e contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da sua organização, tanto por meio do programa, quanto pelas atividades que nós exercemos
como os profissionais de consultoria. Muita gratidão. Até terça-feira. Tchau, tchau. Até terça-feira. Tchau, tchau.